Queridos amigos da Horda do Dragão, sejam todos muito bem-vindos hoje no nosso bate-papo. Aqui a gente vai falar muito sobre nostalgia, sobre coisas que nós fizemos da nossa adolescência jogando RPG, as besteiras, as coisas boas, tudo que a gente já fez também, né? E vamos falar muito sobre Dragão Brasil. O que é, o que vem, de onde vem, para onde vai. Vamos ver o que vai acontecer hoje sobre isso. Bom, mas primeiro de tudo, né, vamos chamar ele, vamos fazer as apresentações aqui, né, os homens que fazem esse canal rodar. Começando por ele, Paulo Weber. Fala aí, queridos amigos. Finalmente vamos falar. O trio aqui reunido já tem um tempinho, né? Tiramos o Igor aqui da masmorra, onde ele estava grilionado fazendo todas as transmissões. Aí ele precisa tomar um pouquinho de banho de sol, né? Todo prisioneiro tem que fazer um pouquinho de banho de sol, né? Só um pouquinho. Toma um pouquinho de banho de sol, depois ele volta lá pra masmorra. Só volta quando domingo pra jogar cano. Se tiver, né? Domingo tem. Me prometeram. Me prometeram isso aí também. Se não tiver, eu vou voltar ao bater te bater. Me bater é mole, cara. Vem me dar dinheiro. E ele também. O papo vai fluir aí. Então, já que a gente falou tanto dele que saiu das masmorras, Igor, faça suas honras. Fala, galera. Boa noite. Hoje tô aqui, depois de muito tempo, nas masmorras do Orlando, na masmorra do Dragão, bebendo água de coco enclausurado. Pode falar isso não, que você fala do inimigo, hein? Não, brincadeira. Isso. Mas estamos juntos aí, hoje pra falar de Dragão Brasil, entre outras coisas, né? E é isso, galera. Obrigado aí por estarem aqui e vamos seguir o baile. Bom, e eu sou o Marcos Oliveira, né, porque eu nunca me apresento, mas estou aqui para ser host, falar besteira e cagar na pauta pra variar. E falar em pauta, senão o Paulo me bate, vamos começar pelas nossas indicações. Orla indica. Então... já tem um tempinho que fazemos. Quem quer começar com Orla indica? Quem vai? Pode ser eu. Então vai, Paulinho, vai você. Hoje não tem regras. E olha só, hein, cuidado com essa informação. Vai ser cachorro louco mesmo? Mais ou menos. Bem, gente, a minha indicação é... Bem, eu vou primeiro fazer um preâmbulo aqui do porquê. Eu tenho um hábito de muita fantasia, principalmente fantasia sombria, que é um dos meus gêneros favoritos, mas, cara, até quando você come demais a sua da favorita, você dá um pouco da enjoada, né? Mas também não queria muito sair da fantasia, li outras coisas, Mas como eu tô muito na vibe de assim, caraca, eu tô consumindo a leitura do Blue Rose e queria ler literaturas de fantasia romântica para ter inspiração de futuras... para fazer minha futura campanha e tudo mais, então eu fui atrás de indicações de livros de fantasia romântica. E o que me sugeriram, primeiramente, leia Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Então eu comecei a leitura e, cara, eu tô bem no iniciozinho e incrivelmente eu tô gostando muito. É bem diferente da literatura que eu tô acostumado. Tipo, porque o mundo tá desgraçado, tá todo mundo na merda. E também, diferente de alta fantasia, não tem muito aquela fantasia assim de tem elfo, fada, anão e magia pra todo lado. Pelo contrário, esse mundo, né, do Trono de Vidro, a magia tá meio que sendo perseguida. As criaturas, o rei intencionalmente tá matando as criaturas mágicas. A magia tá sendo aos poucos sendo dissipada do mundo, né? Pelas razões que eu ainda não conheço, só tenho esse... Sabe? E o livro conta a história da Celina, que é uma das maiores assassinas do mundo com 18 anos. E ela tava numa prisão perpétua nas Minas de Sal, sendo usada como uma escrava, né? E do nada, os homens encapuzados pegam ela lá da prisão, levam ela até um palácio, e ela botado assim, você, de frente para um dos príncipes, e fala assim, o príncipe fala assim, eu tenho uma proposta para você seja minha campeã num torneio,
para que seja, digamos, para você ser aí no concurso público de ser assassina pessoal do rei, em troca da sua liberdade. Obviamente, como ela tá prisão imperfecta, é isso ou voltar na picareta e extrair sal pro resto da sua vida até morrer. E é uma prisão tão ruim que as pessoas não vivem nem mais de 2 anos nela. E ela, obviamente, aceita. Então eu tô nessa parte da história, mas assim, sem querer dar muitos spoilers. E a história se desenvolve bastante, os personagens estão bem construídos e, cara, incrivelmente, ela tem uma narrativa ela consegue dosar tanto romance quanto a aventura. E tá sendo bem legal a jornada, né? E vai ser uma jornada longa, porque são 8 livros, todos publicados em português no Brasil, isso é uma boa. Então, é isso, assim, eu vou dar outras notícias aí no futuro. E essa é a minha indicação. 8 livros? Caraca. 8 livros. E assim, os 3 primeiros livros são tamanho Karen, e o Karen Velho Testamento, sim, Karen que eu não tá muito com ódio. Entendeu? E os últimos livros são Leonel Caldela, tamanho de Leonel Caldela. Aqueles patacão? Isso aí, aqueles tijolos que você mata uma pessoa ou lei. Nossa. Eu tava com muita curiosidade de ler esse livro. Eu tava pensando, é ele e aquele... Cara, eu não vou lembrar, mas é sobre Rangers. Sobre arqueiros. Eu esqueci o nome da coleção. Eram 2 coleções. Eu não lembro agora, mas depois eu vou pegar. Eram livros que eu queria ler. Esse Trono de Vidro é um dos que tava na minha possibilidade. O dos outros arqueiros lá, depois eu vou ver. Acho que eu já comentei com você sobre isso, inclusive. Eu sei qual é esse aí. Tem um arqueiro do Bernard O'Connell, que é bem mais realista, mas tem um também que é mais fantasia, assim, que é acho que o de clã de arqueiros, né? Ranger, uma coisa assim. É uma série longuinha, né? Tem uns 12 livros aí. Caraca. Aqui, ó. Mas são livrinhos de... Tá. De 200 páginas aí, com uma leitura bem... Vai pegar de Harry Potter, você lê. Aí, tranquilo. Fluido. Tá. Saga Rangers, arqueiro. Saga Ranger, isso aí. Ordem dos Arqueiros. Mas aqui. Mas essa é a minha indicação, gente. Tá valendo a pena. Eu vou dar... Quando eu terminar de ler esse primeiro livro, a SEGA, eu vou dizendo se vale a pena continuar ou não. Mas por enquanto isso tá ótimo. Show de bola. E Gotti, quais são as suas indicações, meu parceiro? Bom, a minha indicação, né, eu sou, dos 3 aqui, eu sou o cara que tende um pouquinho mais pra parte dos games, né, geralmente eu trago indicação mais nessa área, e cara, hoje eu tô trazendo uma indicação, é um joguinho que eu comecei a jogar agora, tá, ele chegou no Game Pass, né, mas lançou pros consoles também, e pra quem gosta da pegada, né, pixel art, retrô, RPG retrô de turno, cara, esse jogo tá valendo muito a pena. É um jogo chamado Sea of Stars, tá? Ele é um jogo de RPG de turno, né? Como eu falei no começo. Com essa pegada retrô, pra quem jogava lá na época RPG de turno, tipo Chrono Trigger, né? Os primeiros FF, jogos dali do início do PlayStation 1 de RPG, cara, vai se amarrar. Ele tá muito lindo, a arte do jogo é incrível. Ele tá todo legendado em português também, né? Tem vários idiomas, mas tá lá em português. Importante. Né? Então, todos os diálogos estão super entendíveis, né? A gente não vai precisar ali ficar tentando descobrir ou pegar um dicionário, enfim, pra quem tem dificuldade. E, cara, assim, a premissa do jogo é muito legal, porque você joga com 2 personagens, né? Que são as crianças do solstício. Né? Você pode escolher quem vai ser o líder, mas meio que não tem tanta diferença. De certa forma, você vai usar os 2, né? Que é o Zeli, que é tipo a criança do solstício do verão, né? E a Valerie, que é a criança do solstício do inverno, né? Então, um tem poderes do sol, outro tem poderes da lua. Então, assim, você escolhe quem vai começar. Tem uma diferençazinha ali no começo, mas você vai usar os 2. Né? Então eu tô bem no comecinho, não posso falar tanto da história ainda, mas eu já me apaixonei pelo jogo. Sabe aquela sensação de você
jogar algo que parece que foi feito lá quando você era adolescente, só que com uma pegada atual, né? Então, assim, cara, super recomendo pra quem curte esse tipo de jogo. Fica aí a dica, né? Pra quem tem Xbox e PC, né, e assina o Game Pass, cara, só instala. Só isso. Nem perde tempo que o jogo vale a pena. Cara, uma coisa que tu comentou, cara, eu sinceramente, eu fico muito, vou dizer aí, bravo. É que o jogo é indie, né? O jogo não é um estúdio gigante. Os caras conseguem fazer um jogo em português. Sim, e aí, uma grande estúdio, conhecido como Uni, termina com Nintendo, não consegue fazer um Pokémon em português. É fogo. É inacreditável que não consegue fazer uma tradução. É o mínimo que a gente pede, né? Cara, tipo, aí depois não vende aqui no mercado. Cara, que não vende, você não faz nenhum mínimo pra gente gostar dos seus jogos. Pistolada do Paulo. Pistolada. Inclusive o jogo tem pro Switch também, e tá, né, legendado em português. Cara, tipo assim, tá tendo um esforço dos estúdios de games de trazer o conteúdo, porque eles sabem que nós somos mercado. Cara, faz o bagulho certo, que a gente vai consumir. Aí os caras querem meter um jogo, mano, sei lá, eu não vou nem entrar aqui, porque eu vou na falar pistola. Vou falar na tua aí, Paulo. Não era pra ser tão high level assim, vocês pararam. O Kali falou aí, o Igor é do meu time, não desses velhos aí. O velho tá falando da gente, do Paulo, isso, cara, eu vou dar uma surra no cara. Mas isso, então, galera, fica aí minha indicação, sério mesmo, quem gosta dessa pegada, quem jogou Chrono Trigger, né, e outros RPGs na época, cara, experimenta, muito bom, não vai se arrepender, muito legal o jogo. Olha, eu não sou muito fã de jogos de turno, mas eu peguei um com o meu irmão pra eu jogar, e eu até agora não joguei, então tem que pegar pra jogar pro Switch. Pensei inclusive. Que você ia falar, achei bom pra caramba. Ele começou a falar. Não comecei, cara. Eu sou tão preguiçoso pra esse tipo de jogo que, tipo, cara, é jogo de turno. Qual o nome do jogo? É um Dragon Quest, agora eu não lembro se é o 11. Acho que é o Dragon Quest 11. O último que saiu é muito bom, tá, cara? Muito bom. Tipo, Dragon Quest a partir do 8 é excelente. O resto da base da franquia eu não recomendo muito, não. Isso daí divide fanbase, tá ligado, né? Sei não. Galera vai falar pra mim, o 5 é maravilhoso. Mas não é, gente. Você entra numa batalha, parece um slide, você dá fulano ataca, parece um corte do bichinho e fala assim, fulano atacou. RPG Maker, né? Raiz, a parada. É um Pokémon, esse aí. Não, Pokémon eu vejo um outro Pokémon e vejo o meu. Paulo tá na pistolada total, hein? Hoje ele tá, né? Hoje ele tá foda. Então tá, Paulo, fica na tua aí agora. Fica aí que eu vou dar a minha indicação. A minha indicação é a indicação mais bombástica de todas, porque eu estou numa situação que é bem complicada. Eu sou, como o Paulo fala, sou um hate. Cara, nem eu tô acreditando. De One Piece. Porque eu acho que nenhuma história precisa de 1000 episódios pra ser contado. Só que aí eu peguei com a Letícia, né, minha digníssima esposa, e fomos assistir a adaptação da Netflix. Eu falei assim, cara, uma das coisas que me afasta muito de One Piece é a arte. Pode me criticar, não tem problema nenhum, mas não é pra mim, não me agrada. Só que, cara, eu achei bonito pra caramba a pegada da arte, fugiu. Da adaptação da Netflix, tá muito bonita. E aí eu comecei a assistir. Jack Sullivan já tá aqui. Porra, Marcos, isso aí, a série tá muito boa, muito bem, isso aí. Não, já começa a conversa ali. Caraca, Marcos é fã do Pirata que Estica. Não sou fã do Pirata que Estica. Eu vou me explicar. Jack Sullivan, tô até com vontade de ver os 1K de episódio do anime. Não, cara, não faça isso com você. Não vou. Fala, cadê o 20? Vale a pena. Fala aí, André, tudo bem? Eu tô com vontade só mesmo de assistir a adaptação da Netflix. Cara, os pontos altos da adaptação pra mim. Cara, o ator que tá fazendo o Luffy, ele é carismático pra caramba.
o cara manda muito bem. O cara deve ser muito fã de One Piece, porque ele realmente tá trazendo ali, tipo, não tá esquisito, não tá um CGI ruim, apesar do palhaço. Eu achei bom. Eu achei bom. Eu não tô. O CGI do palhaço é bom, mas o palhaço em si ele é ruim. Ele é muito escroto, ele ficou escroto. Ele é bem bizarro no anime. Sim. E bem bizarro na série, mas é o contexto dele mesmo, que tem que ser bizarro. Não é que eu queira falar que tá fora, coisa do gênero, não, até porque eu não vou comparar muito. Mas é bem. Assim, o quão carismático é o ator me fez ter muita vontade de continuar assistindo. Agora, uma outra parada que eu gostei muito é o dinamismo que tem. Eu não assisti muitos episódios, mas o dinamismo entre o Luffy, a Nami e o Zoro. Nos 2 primeiros episódios, pelo menos, eu acho que eu tô indo pro 3º ou 4º episódio, uma coisa assim. Cara, eu sou palhaçofóbico, sim, tá? Não gosto de palhaços. Palhaços é a coisa mais ridícula que existe. Palhaço basta eu. E, cara, é muito legal a dinâmica deles. Eles têm uma química muito legal. Depois entrou aquele outro personagem que no anime tem um nariz assim compridinho, que eu não... O Zop, isso. Mas eu também achei ele legal pra caramba na animação. Desculpa, na animação não. Na animação ele é ridículo. Mas na adaptação ficou muito legal. Então, todo mundo me dizendo que... a Letícia me disse, algumas pessoas me disseram que tá bem corrido. Pra mim não faz a menor diferença. É melhor ainda, porque... Tem que ser, né? Como é que não vai ser corrido? Não precisa de 1000 episódios. Não precisa mesmo. Eles condensaram em 61 volumes do mangá em... 61 volume não, perdão. 61 capítulos do mangá em 8 episódios da série. E, cara, tipo assim... É outra dinâmica de você contar a história no mangá do que você contar que, aliás, é a fonte. A série já falou isso, né? A fonte deles é o mangá, não é o anime. O anime tem algumas variações, então eles estão seguindo mais pelo mangá mesmo. O mangá tá fazendo mais que um storyboard pra série, mas adaptações acontecem. Sim. Cara, aí uma outra parada que eu, tipo, tô gostando muito na série é a parte com a qual eles estão desenvolvendo os personagens. Sim, isso é One Piece. Eles estão... Cara, porque eu achei que ia ser corrido, porque todo mundo já conhece os personagens. Mas, por exemplo, eu não conheço os personagens tão bem. Claro, eu sei que o Zoro é o cara do cabelo verde que luta estranhamente com 3 espadas, uma enfiada na boca. O pirata estica. Mas o desenvolvimento deles como personagem pra série, na adaptação, eu achei que eles iriam encurtar isso muito, que não ia ter. Então, pra mim, que não assistiu a animação e não li mangá, tá sendo bem legal, porque eu tô vendo como que é o desenvolvimento de cada um deles. Então, cara, recomendo. Se você é fã de One Piece e não tá gostando, entenda que essa adaptação ela não foi feita pra você. Eu discordo. Ela foi assim, tipo, se você não tá gostando. Porque ela foi feita pra atrair mais públicos. Pra você... Porque se você que gosta de One Piece, você vai continuar falando que a animação é foda, que o mangá é maravilhoso e que nada que foi feito fora disso é bom o suficiente. Mas pra quem não curte, essa adaptação ela foi feita pra esse público. Não é só um público que vai, tipo... Tem muita gente que não aproveita animações, o anime em si, por... não, é coisa pra criança, coisa pra nerd, não sei o quê. Tá pegando uma série ali que tem uma história concisa, uma história legal que vai poder assistir. Tem uma coisa aqui, todo mundo fala desse negócio, agora que tá bonitinho, não é uma animação esquisita, eu vou dar uma olhada como é que é e vai acabar gostando, como foi que eu fiz, no final das contas, né? Então, é isso. Então, só pra falar, né, o Cadê o Ouvinte tá pra variar, né, tá falando que eu não sei o que eu tô falando, então tudo bem. Mas aí eu te entendo. Aí a Vels tá falando aqui palhaçofóbico e 3 espadofóbico.
jogando preconceito nessa live. Pode ser, mas convenhamos que é esquisito ele enfiar aquela espada na boca pra poder lutar. É muito esquisito. Eu pensei que não funcionaria e até que funcionou as cenas de luta lá, com ele usando o estilo, né, das 3 espadas. Mas, sinceramente, assim, eu também tô gostando do que eu tô vendo da série, mas eu tô preocupado com a segunda temporada. O seguinte, no segundo arco, né, quando eles vão pra grande linha, né? Você vai querer me dar spoiler mesmo? Não, mas você sabe que tem Não. Hã? Não sei. Não sei. Você nunca viu a foto da tripulação inteira? Não. Cara, o Marcos criticava a parada, mas nem conhecia nada. Só isso. Ele só criticava pelo design. Não, eu falo, não precisa de 1000 episódios. Eu critico dessa forma. Não precisa de 1000 episódios pra contar uma história. E aí eu não gosto do design da animação. Pronto. É o que eu sempre critiquei. Nunca critiquei a história, nunca falei que a história é ruim. Nada do gênero. É o que eu não gostava. Isso, tem um personagem muito importante. Aham. E só isso que eu vou dizer. Tem um personagem muito importante. E que, se o CGI não for muito maneiro, vai ficar esquisito. Tem que ser um CGI nível filme Marvel. Vai ficar, sei lá, verossímil pra série. Deve ser o carneirinho, o urso, não sei das quantas, o bichinho. Não interessa, você não quer saber, não quer saber. Deve ser aquela porra, então. É isso. E outra coisa que eu gostei bastante na série, eu gostei muito do barco. Gostei muito do barco. O barco ficou muito bonito. Eu adorei o barco. É só isso que eu quero falar. Inclusive, um amigo nosso tirou foto lá no... Acho que vai até domingo lá. A exposição. O Pedro Lima. Isso. Ele publicou. Maneiro, tá maneirinho mesmo. Se eu fosse fã, eu iria, mas... Tem uma escola de samba tocando lá a fantasiada dos personagens de One Piece. Sério? Caraca. Nada mais. O Oda já falou que se o Luffy fosse real, ele seria brasileiro. Pior que pelo que eu tô vendo da animação, seria isso mesmo. A estética de assim, andar de chinela havaiana, coisa assim, ele falou que ele pegou do Brasil. Pô, é muito maneiro isso aí, isso é bem legal. Mas é isso, queridos amigos. Então aí as nossas 3 indicações. Trono de Vidro, Sears of Star e a adaptação de One Piece da Netflix, que eles acertaram finalmente numa adaptação feita por eles, né, de animação. Dado essas informações, vamos falar sobre Cubo Gelatinoso Moçambique. Cara, eu não sei nem que fucking é essa, cara. Isso era uma piada que ficava rolando no podcast da Dragão Brasil, né? Que eles iriam fazer uma revista paralela. Caraca. E aí, vamos lá. Dragão Brasil, a revista... A gente preparou uma síntese aqui. Eu queria pedir pro nosso amigo Igote dar uma lida aí. Bom, vamos lá então, galera. Dragão Brasil é uma das mais notórias revistas de jogos de RPG do Brasil. Lançada em 1994 pela editora Trama, mais tarde renomeada de editora Talismã e por fim Melody, quando dificilmente as revistas do gênero passavam de 3 ou 4 números. A revista surgiu na época de plena expansão do segmento de produtos ligados ao RPG no Brasil, quando a Abril Jovem publicava as primeiras traduções dos principais jogos, aproveitando ainda o auge do mercado. Já no final da década de 1990, contribuindo para a divulgação de tais jogos em todo o território brasileiro. Após a redução de vendas de jogos de RPG, nos primeiros anos do século XXI, a revista trocou seus editores algumas vezes, mas não resistiu às baixas vendas, encerrando suas atividades entre os anos de 2008 e 2009, quando completaria 15 anos de existência. Porém, após uma adaptação da série Stranger Things, os editores perceberam que ainda existiam muitos fãs e anunciaram a volta da mesma, através de financiamento coletivo, produzida pela Jambô Editora e disponível no final de 2016. Tendo essa base como uma história breve aí sobre o Dragão Brasil, tem muitos detalhes que a gente decidiu não entrar nesses detalhes porque não compete. A gente vai falar sobre o momento da revista, a gente vai falar muito sobre como a gente gostaria de ver ela
seguindo daqui em diante. Então, a primeira coisa que vale a pena falar é, se você ainda não é assinante da Dragão Brasil, vale muito a pena. O apoio inicial é de R$7, tá? Eu acho consideravelmente baixo, tendo em vista que está desde 2016 com esse valor. É uma revista que você só tem como adquirir ela de forma digital, então você vai lá no dragãobrasil.com.br e você consegue fazer a sua assinatura. Existe também um método de você assinar como conselheiro, mas a gente vai falar um pouco sobre a parte dos conselheiros um pouquinho mais pro final. E eu, como conselheiro da Dragão Brasil, eu queria falar algumas coisas que eu, como conselheiro, eu gostaria de ver na revista. E aí a gente passa. Então, se você é conselheiro, se você gostaria de saber como é que é um pouco mais também, eu tenho certeza que tem aqui algumas pessoas assistindo a gente que são. Então, poderia também citar o que você gostaria, que a gente vai reproduzir aqui para que tenha uma oportunidade de você colocar o que você gostaria, né? Então, dando início, vamos para o nosso primeiro ponto da pauta, Paulo. Pode ser você para seguir com esse momento? Cara, o que eu queria saber de vocês, assim, qual a relação que vocês têm aí com a revista? E vocês conseguem lembrar, tô falando da primeira fase, né? Antes de ter essa versão digital. Voltando um pouco do passado, assim, qual a relação que vocês têm com a revista Dragão Brasil e vocês lembram qual foi a primeira edição de vocês? Posso começar, Marcos? Vai. Cara, então, eu não sei se isso acontece com vocês, mas assim, a DB, ela me traz um sentimento muito nostálgico, cara, sabe? Porque essa revista, ela meio que... Acho que o Paulo, né, como um amigo meu de longa data, vai lembrar. Mas assim, cara, foram vários recreios na escola, vários momentos. Eu lembro de que, às vezes, ele vinha aqui no Meyer, né, comprar Dragão Brasil e depois passava na minha casa e aí mostrava a edição nova, aí a gente lia, né, tinha, né, a parte de lendas lendárias, enfim. Então, assim, tem uma relação muito, muito nostálgica com a revista, sabe? Lembrar da Dragão Brasil faz lembrar de muitos momentos, né, obviamente atrelado sempre ao RPG, mas também a amizade, né? Então, assim, a gente foi crescendo, né, gostando de videogame, gostando de várias coisas, né, da cultura pop, mas a Dragão Brasil tava lá, ó, junto ali, trazendo, né, essa parte do RPG, trazendo, né, sempre novidades, adaptações. Então, pra mim, tem um sentimento muito forte de nostalgia, né? E falar sobre, né, se eu lembro da primeira edição, cara, eu não lembro especificamente da primeira edição, mas tem algumas edições, né, que, assim, foram muito fortes ali pra mim, assim como, né, não vou entrar aqui no mérito, você vai falar, mas eu tenho certeza que você vai falar de algumas que você adaptou, né, RPG ou jogou, né, que a galera, o nosso amigo fala um pelo menos que te marcou bastante. Cara, então, eu lembro muito da revista que trazia... Desculpa, mas o Paulo que se vire depois pra ele arrumar o que não vai falar mais. Eu lembro muito uma capa que... Porque assim, eu sempre fui muito viciado em Spawn. O Paulo sabe disso, né? Então, cara, eu era fanático, assim, só até hoje. Adoro esse universo do Big Mac, né? Todd McFarlane. E eu lembro quando a DB trouxe, né, a adaptação do Spawn, eu cheguei a narrar, foi um dos primeiros RPGzinhos que eu narrei, né? Então, meio que me ajudou ali, né, a adaptar. E, cara, eu, como disse aqui no começo, eu sou o cara mais dos games. Então, todas as revistas de Dragão Brasil que traziam adaptação de games, principalmente os que eu adorava na época, Resident Evil, Parasite Eve, né, foram muito importantes. Então, assim, eu lembro muito com carinho dessas revistas. Pô, a capa da revista Resident Evil era a capa daquele primeiro zumbi que virava, né, aquela viradinha assim. Quando a gente olhou essa capa na época, pô, era muito, muito foda, cara. Então, tem esse sentimento muito nostálgico, sabe? Então é isso, assim, a DB, em primeiro lugar, pra mim, é nostalgia. Boa, né? Nostalgia boa. Cara, eu falando um pouco sobre o meu momento Dragão Brasil, agora que eu tô... Enquanto você tava falando, eu tava puxando aqui as revistas, né? A capa do Spawn é a capa do filme, né? Que é uma coisa que eu acho que acertaram naquele filme ali. Sim. Fora duas coisas acertaram naquele filme. O palhaço
e o Spawn. Sim. A caracterização do Spawn ficou muito boa. Aí botaram assim a caroça assim, da adaptação do cinema. Sim. E essa do zumbi do Resident Evil é muito foda. É muito top, não é? Putz, cara. Eles acertaram muito nisso, chamava bastante atenção. Sim. Como revista, eles poderiam usar essas imagens tranquilamente, né? Porque a revista tinha direito de usar essas imagens assim como material de divulgação. Então era bem legal porque eles poderiam, tipo, viajar no que a galera queria, né? Pra coisa. Mas eu vou falar um pouco. Eu já falei aqui como que eu comecei a jogar RPG, que foi por conta da Dragão Brasil e foi por conta da adaptação de Mega Man. Mas eu não queria falar sobre ela hoje, porque já falei várias vezes e eu não vou ficar aqui sendo redundante. Mas eu queria falar o que eu mais enchi o saco do meu irmão pra eu jogar. Cara, eu tinha 14 anos quando eu comecei a jogar RPG e eu era muito fã de Pokémon. Então eu tinha um caderno, assim, um caderno não, uma pasta com aquelas folhas que você colocava papéis dentro, com vários desenhos que eu fazia na época sobre Pokémon. Então tinha muitos. Quando eu conheci meu irmão, eu apresentei essa pasta. Falei, eu desenho e tal, não sei o que. Ele disse, cara, que maneiro, você desenha e tal, não sei o que. Eu também gosto de desenhar, só não sou bom. Mas, e ele continua não sendo bom até hoje. Tadinho, meu irmão. Mas ele vira e começa, aí, tipo, legal. E você joga RPG e tal, não sei o que. Não jogo e tal. Conhecia já tinha ideia do que era, mas não jogava. Ele disse, vou te ensinar. E uns 3 ou 4 meses depois, saiu a adaptação de Pokémon em 3 revistas da Dragão Brasil. Eu já ouvi o Cassaro falando sobre essa adaptação, que foi um boom de vendas para Dragão. E eu tinha as 3 revistas também da adaptação. E eu ia no final de semana pra casa dele, eu enchia o saco dele pra gente jogar um pouquinho que seja de Pokémon RPG, porque eu queria capturar todas as porras dos Pokémon. Eu torrava o saco dele. E era muito legal. Então, realmente, o que o Igor falou, tipo, a nostalgia de trazer isso pro nosso dia a dia e tal. Agora, aí depois comecei, a comprar as minhas próprias revistas. As primeiras foram essas de Pokémon. Depois vieram algumas revistas que eu fui comprando. Um dos blocos que foram mais legais, que eu joguei bastante também, foi aquele compilado de Street Fighter. Depois tem uma que a única que sobreviveu das minhas coleções de quando eu era adolescente é uma Dragão Brasil. Deixa eu ver aqui a edição dela, mas é a edição de aniversário de 5 anos, onde que tem o Roger Runters, que até vai sair alguma coisa para eles para a nova versão de 3DT. E aonde também saiu o manual vermelhinho do encarte do 3DT, né? O manual 3DT. Que era aquele manual com 100 páginas e parará. Então ficou. É a única que sobreviveu até hoje. Eu só não separei ela aqui, mas a capinha com o Roger Runters. Faz parte do Caçaroverso, então quem não conhece, dê uma olhadinha no material de 3DT, é bem legal. E tem várias revistas que para mim foram bem marcantes, mas eu queria citar também uma outra, porque eu sou muito fã de Marvel, eu sou mega fã de Marvel, e principalmente muito fã de X-Men. Eu falei isso pouquíssimas vezes aqui. E em 2001, se eu não me engano, saiu a adaptação de X-Men no cinema. Né? Foi 2000 ou 2001, não lembro. A capa era o Wolverine, né? Era o... Sim, o Wolverine, assim, o Hugh Jackman. Eu lembro dessa DB. E eu usei muito essa adaptação para jogos. Tanto jogando quanto mestrando em GURPS. A parte de GURPS Supers, que eu sou muito fã até hoje. Eu acho que pra mim como jogador é muito nostálgico falar disso, mas essa revista eu acho que eu tive 2 dela, porque ela, de tanto que a gente usou, ela rasgou a capa. Aí comprou outra só pra conservar, né? Tive que comprar outra. Então, infelizmente não tem nenhuma das 2, mas eu tô começando a pensar em procurar em sebo, se eu acho algumas. Então, o Kali até falou, acho que aqui, se eu não me engano, mais pra trás aqui, que ele... Deixa eu ver aqui. Ou eu tô maluco, mas acho que eu vi alguém falando aqui de sebo, alguma coisa. Aqui, ó. Encontrei
as DB tudo em sebo quando comecei a me interessar por RPG, isso mesmo. Falou aqui. Pô, eu tenho que dar uma rodada aqui nos sebos que tem por aqui. Não sei se vou encontrar fácil. Eu sei que no Rio tem muitas, nos sebos do Rio, então, só que pra Acho ir que no centro da cidade tem, deve encontrar. ali, rolando ali o... Ai, caramba, esqueci. Os sebos que tem no Largo São Francisco. É isso. Largo de São Francisco ali tem bastante. Então, dica pra quem quer ter os seus. Então, rode os sebos do Largo de São Francisco no centro do Rio de Janeiro, que lá vai ter várias opções pra vocês. E você, Paulo? Quais são as suas... Cara, assim, eu também, como eu falei, você super citado aqui, eu comecei a jogar com 3DT e tudo mais. E pra mim, Dragão Brasil era aquelas revistas fechadinhas de jogos prontos, né? Eu não sabia que tinha uma revista periódica. E até uma certa época aí, pra contextualizar, né? Na época eu era um jovem que eu condição muito mais humilde do que eu tenho hoje. E eu não tinha acesso a TV a cabo. Eu tinha um amigo que tinha, e TV a cabo, não só a TV a cabo, ele tinha um canal que era muito raro, que é um canal chamado Locomotion. Caraca! Era um dos poucos canais que passava anime ultra raro. Eu lembro. E uma vez, assim, vendo anime na casa dele, eu vi um anime que me explodiu a cabeça, que era um anime de robô gigante. Robô gigante. E depressão, né? Anime de robô gigante e depressão. É o Evangelion, cara. E eu fiquei maluco, cara, porque o episódio que eu vi foi o episódio 9, que ele tinha que lutar em sincronia com a Asuka, né? Ele vai vencer um anjo. E, cara, foi um episódio tão diferente de tudo que eu já vi. E, cara, eu queria saber tudo desse anime. Tudo. Até um dia que eu fui ver na revista, eu vi, lá a revista via Evangelion, eu nem reparei que não era Dragão Brasil, só comprei. Depois que eu fui ver que era um de RPG do 3DT, falei, caramba, é daquele jogo. Aí eu fui ver as regras pra jogar, e ele só dava as fichas prontas e falava, pra você saber as regras, leia o manual 3DT. O vermelhinho que tinha saído na edição 60. E essa edição era 62. Nenhuma banca já tinha mais essa edição. Provavelmente ela já foi recolhida. Até que eu conheci a Metrópolis lá do Meia, né? E eles vendiam a edição antiga e olha só, não tinha. Ela estava esgotada por muito tempo. Ela foi acho que foi reimprimida, eles conseguiram homologar. Eu não sei, eu encomendei e ele conseguiu o manual vermelhinho na época e foi assim que eu comecei. Então a partir da 62 eu comecei mensalmente a juntar um dinheirinho e lá comprar a Dragão Brasil. E quando eu tinha um dinheirinho extra, eu ia comprando retroativamente as que tinham lá na Metrópolis, que eles vendiam um pouquinho mais caro, porque era uma edição antiga, então eles não vendiam o preço de capa, né? Então, e tipo assim... a diferençazinha pouca, mas tinha, né? A edição 1, aliás, na época, eu só peguei a época que era formatinho, né? Que ele era mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui. Sim. Essa aqui é a edição do Panteão, né? Que é uma edição de brinde que veio. Era nesse formatinho. E o início dela era formato magazine. Tipo essa aqui, ó. De Street Fighter que eu tenho. Isso aí. Era formato magazine. Eu não peguei essa fase do magazine. Peguei essa formato de formatinho. E daí eu fui, desde a 62, eu fui comprando coisa. E a minha edição favorita, como eu sou do Fighting Games, eu gosto muito de Fighting Games... E eu consegui retroativamente comprar Street Fighter um tempo depois, e até comprei, né, o sistema do Street Fighter do Storytelling, e eles tinham do 3DT também, né, tanto o 03 do 3DT fechado, como eles lançavam também material na Dragão Brasil. E cara, depois eles lançaram The King of Fighter. Meu irmão, essa revista, ela quase se desintegrou com o uso também. A capa era foda pra caraca, né? Nossa, com o Orochi na capa. Caroça, assim, muito foda. E assim, naquela época também, não sei, galera aí final dos anos 90, início dos anos 2000, pode lembrar que tinha, aliás, existe até hoje, uma plataforma de você fazer jogos de luta chamado Mugen. Um gen. Lembro, existe até hoje, pô. Até hoje. Sim. E, cara, eu ia muito na casa de um amigo meu que a gente fazia os nossos próprios, baixava os personagens em disquete.
Eu lembro disso. Disquete pra poder ir botar lá nosso Mugen e fazer nossos próprios jogos, de fazer lá, fazer nosso próprio Marvel vs Capcom, né? Sim. Ou não, SNK vs Capcom, né? Pegava o Kyo contra o Ryu. E, cara, eu tipo, de fazer um RPG disso. Aí eu peguei essa revista do King of Fight e fiz com o Street Fighter. Eu fiz tipo, como se eles coexistissem no mesmo universo. Eu fiz uma campanha disso. E, essa cara, eu joguei. Foi muito maneiro, cara. Pô, né, isso aí é sucesso dos recreios. Sim, porra. Eu lembro que a galera ficava maluca, cara. O RPG do baseado em Mega Man eu não joguei, que ele narrou. Sim. O District eu joguei. E teve um outro também que você fez baseado nos agentes, que tinha os poderes lá. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi uma criação meio sua, não lembro direito se você baseou. Ah, sim. Isso aí. Aguarde novidades. Isso aí vale a pena trazer de volta porque a história é foda. Mas assim, eu lembro que tinha uma galera que jogava, uns amigos, cara. Sabe a galera cracuda? Era por RPG, cara, ficava assim, Paulo, narra aí. Cara, a professora saía de sala, eu demorava pra chegar, eu via a galera amontoando assim, mesinha do lado do Paulo, porra, narra aí, cara, narra aí. Eu ficava rindo pra caramba, falava, caraca, pessoal, como? Muito viciado. Nessa versão, assim, de jogos que eram da adaptação do Dragão Brasil, que eu joguei bastante com o meu grupo, era Parasite Eve. Cara, nossa... Muito foda. Apesar de que hoje eu tava ouvindo um comentário, acho que se eu não me engano, do Trevisan, falando sobre Parasite Eve. Aí eu tava pensando assim, cara, o bagulho tem a mitocôndria lá, e realmente é muito esquisito. Sim. Mas o jogo e a adaptação pra gente era muito incrível, era muito maneiro. Mas devo confessar que é muito esquisito falar sobre a mitocôndria. Não, e você sabe que esse jogo é baseado num livro mesmo, né? E disseram que talvez tenha um remaster, um remake aí, né? Tô esperando, dona Square. Essas promessas aí que eu não sei se a gente é só pra nutrir nossa vontade ou se é só pra iludir nosso coração. A gente consegue elencar aí fazer um top 5 aí da Dragão Brasil que vocês mais lembram com um carinho? Cara, não precisa ser tipo do melhor pro melhor, tipo, todas elas têm um peso igual pra vocês, mas que vocês lembram mais. Top 5. Cara, essa do Resident com certeza, a do Spawn, a do Parasite também. Essa apesar de assim, eu nunca fui tanto do Fight Games como você, mas por ter jogado, né, o teu RPG, eu considero ela também, né, lendária, essa do Street Fighter com... Do Tekken Fighter, desculpa. Cara, mas tiveram outras assim que foram foda. Essa do X-Men eu lembro, eu não cheguei a comprar, mas eu lembro dela. Cara, mas tinha umas assim que... Eu lembro que você comprou e a gente leu junto, mas eu não lembro especificamente a capa, sabe? Eu não lembro exatamente sobre o que era. Eu só lembro que a gente ficava tipo... Caraca, isso aqui é muito foda. Tiveram umas recentes também, se não me engano, uma adaptação do The Witcher que eu achei muito top. Recente que eu falo, bota aí uns aninhos atrás, né? Você é um puxa-saco de The Witcher do cacete. Entendeu? pra resumir, tipo, acho que tiveram... É porque eu vou ficar sambando na mesma parada, né? Acho que tiveram adaptações de games, foram acho que mais me impactaram, né? Games assim, tipo, Survival Horror, Sandbox, coisas do gênero, coisas que eu jogava, entendeu? Elas foram muito impactantes pra mim, porque você poder conseguir adaptar ali pra sessão, pra jogar RPG, era muito maneiro, cara. Era foda mesmo. O meu é, obviamente, Mega Man, Pokémon, são meus top ali, que eram os que eu mais jogava. Só que tem X-Men, que era uma... E todos os que vinham adaptações de superpoderes pra GURPS. E tinha uma edição do Marvel vs Capcom também, que era muito maneira. Eu não lembro como é que era a capa agora. Aí eu vou recorrer ao Google, né? Dragão Brasil... Marvel versus Capcom. Deixa eu ver se vai sair. Não. Não, desculpa. É pra não.
Mas era uma versão que tinha o Ryu na frente, desculpa, o Ken na frente, o Capitão América e o Wolverine atrás. Essa era foda. Acho que era Fighting Games, não era? Não, era Dragão Brasil. Não, a matéria era Fighting Games. Não lembro se era Marvel vs Capcom. Não, é Marvel vs Capcom. É Marvel Super Heroes Street Fighter. Não era Marvel vs Capcom. Marvel vs Street Fighter. Tinha um... Vai falar, desculpa. Essa adaptação. E eu falei 3, né? Cara, talvez algumas adaptações ali de Tormenta. Tem um que ele fala sobre Amazonas. Eu achava aquela capa linda demais. André Vazos, né, cara? André Vazos. Cara, aquela... essa das Amazonas. E que tem muita coisa de Tormenta. E vou pensar em uma. Vai falando tu aí. Então, só pra completar, eu não sei se o Paulo lembra, mas assim... Um universo também que eu achava muito da hora, que eu gostava, assim como o Paul, era Witchblade. E teve uma adaptação de Witchblade muito maneira também. Eu achava muito da hora essa revista. Eu lembrei aqui. E eu acho, cara... Era linda a capa também. Exatamente. Cara, e tinha umas outras assim... Eu lembro que eles adaptaram alguma coisa de anjos... Pô, tinha Vikings, cara, tinha muita coisa maneira, assim, que não era só games em si, né? Cara, SWAT Cats, você lembra? SWAT Cats? SWAT. Essa era muito foda, muito da hora também. Então, assim, é uma revista top demais, cara. Olha, e eu vou falar uma última aqui, que é a Dragão Brasil, que veio a adaptação do Kenshin, que era... foda, mas eu não vou me aprofundar nela porque eu não quero falar sobre os traumas, mas naquela época foi muito especial pra mim. Então é isso, acabou. Cara, pra mim foram duas que veio aventuras muito maneiras de Tormenta. Uma foi a Dado Selvagem, eu acho que é a edição 68. Essa aventura adorável fazer essa aventura. Era uma aventura introdutória que eu fazia a pessoa que, tipo, cara, eu jogava aventura, amei Tormenta. Eu quero continuar a jogar esse universo. A outra tinha também os Zanganjos do Pesadelo também, cara, acho que é a Torre do Pesadelo, o nome da aventura. Eu não lembro a edição dela. E assim, agora falando de outras matérias mais abrangentes, eu gostei uma que veio com a adaptação de Matrix. Cara, eu tava com essa na ponta da língua também. Que foi a 53. Eu comprei retroativamente muito top. E ela vinha com uma adaptação pra 3DT, GURPS e Storytelling, mas eles usavam o mago como base. Muito top. E cara, eu lembro de ter jogado uma aventura de magos em que o narrador ele narrou, pegando assim, uma inspiração bem do Matrix, assim, mas uma pegada de a gente era magos sendo perseguidos por agentes da Matrix que eram os tecnocratas. Sim. E, cara, ele era muito clima de Matrix, a gente fugindo desses tecnocratas. E como se a gente fugia, a sensação era fugindo de um agente Smith, no caso. Né? Pô, era muito maneiro. Foi o Robson que narrou, não foi? Foi. Eu lembro disso. E cara, e outra também que é icônica também, já contei a saga de como eu consegui ela, até o culpado também, né? Também da história foi a do Dragon Ball, cara. Cara, essa revista, como eu usei. Cara, essa revista do Dragon Ball. Tipo, ficava pirando também, negócio de escala de poder, essas coisas. Também tem até uma versão um pouco mais recente, coisa. E a outra mais icônica, cara, até mesmo pelo simbolismo dela, foi a edição 100, a edição de número 100. Foi uma edição especial, cara, e que ela veio muito material pra 3DT, assim, e eles assim, desmiuçavam algumas regras que eram meio vagas. Por exemplo, tinha uma regra de que estavam sem maldições. E era engraçado usar todas elas, davam desvantagens bem legais. Eu lembro que até mesmo o Pedro, um amigo meu, que estava jogando uma campanha, que ele pegou uma desvantagem que era ter uma parte do corpo possuída. Cara, eu lembro disso, nossa. E, assim, e ele narrava, assim, ele fazia vestibular assim, e ele pra zoar, tipo assim, meio que zoando assim que a mão dele fosse viva. Às vezes quando, por exemplo, o Igor ia fazer uma rolagem, a mão dele pegava a ficha do Igor.
Ele pra sacanear. Ele Aham. não sou eu não, quero minha mão. E ele fazia todo ele meio que fugia da quarta parede do jogo. O Mr. Jack Sullivan já tava jogando, né? O Jack não tava nessa campanha? Não lembro se ele Que tava. eu acho que ele Eu acho que ele sacaneava. ele chegou a ver uma... Ele tinha alguém que ele sacaneava, não sei se era Aham. ele, mas eu lembro muito disso, era muito engraçado. Cara, era muito engraçado. Teve até uma cena que eu lembro, cara, que todo mundo riu muito na mesa, cara. Foi uma época que tipo, chegou um cara lá e falou assim, todos parados. Aí todo mundo levantou as mãos, ele levantou a mão dele e ele fez assim como se a mão dele levantando. Aham. Cara, ele fez tão espontâneo naquela cena, cara, que a gente começou a rir, cara. Não, Tipo, Pedro, é foi sensacional. meia hora pra rir. Cara, mas é foda essas reações, porque esse tom de nostalgia que a gente tem por conta do que foi criado por conta da revista. Você tem mais alguma, Paulo, pra comentar? Que eu queria dar um passo, porque já vai dar 9 horas. Cara, eu lembro de uma assim que me apresentou um cenário que eu não sabia que tinha, que era também tem uma ilustração linda do André Vazos, né? Que era sobre fadas. Fadas, tinha fala do Changeling, a matéria sobre Changeling. E, pô, cara falou assim, mano, eu preciso jogar esse jogo. Esse jogo é muito maneiro. Ele fez a adaptação de Changeling pro 3DT, mas pro outro sistema também. E teve uma que também fez a mesma coisa com o Lenda dos Cinco Anéis. Que aí foi daí que eu conheci Lenda dos Cinco Anéis. A parte triste disso é saber que o Paulo tem o livro, comprou o livro lindo, e nunca narrou pra gente. Né? É só uns traumas, né, Paulo? A gente um dia, quem sabe. Acontece, né? Já que o grupo só quer jogar Tormenta. Vamos lá. Vamos dar um passo, porque daqui a pouquinho eu tenho outra mesa, não posso chegar atrasado, ou muito atrasado. Vamos lá. Revista Dragon Brasil, depois de 2016, ela virou uma edição 100% digital. E você pode apoiar lá no dragonbrasil.com.br. E aí a gente vem e fala aqui com vocês. O que vocês mais gostam hoje na versão da Dragon Brasil? Cara, assim, o layout dela continua lindo pra caramba, entendeu? Acho que tá bem legal. Mas assim, falando de conteúdo em si, né? Aí eu vou bater na mesma tecla, vou sambar na mesma coisa, porque é o que eu curto, entendeu? Eu acho muito maneiro eles continuarem trazendo, né, adaptações dentro dessa parte de cultura pop, tanto para filmes como para games, né? Citar até um exemplo, né, recente, né, edição, se eu não me engano, acho que 190, que eles trouxeram de Zelda, né? Até o Glauco que trouxe. A 189, que trouxeram de John Wick, né? Foi o Thiago. Então, assim, cara, eu acho isso muito, muito maneiro, entendeu? Porque às vezes a pessoa que tá conhecendo o RPG, ela tem uma visão muito, tipo, RPG é só aquela parada medieval. E aí quando você mostra, não, cara, olha só essa adaptação aqui de Zelda, olha só essa adaptação aqui de John Wick. Cara, isso traz... às vezes o cara, ele consome um conteúdo, mas ele não conhece RPG, então meio que agrega, entendeu? Então, pra mim, eu acho que é um ponto que eles sempre acertaram e continuam acertando, né? Então, é uma das coisas que eu sempre amei na Dragon Brasil e gosto pra caramba, entendeu? Falando sobre o Glauco, né, advogando em causa própria com essa adaptação de Legend of Zelda, ficou muito boa. A parte que eu gostei mais são as raças que ele adaptou. Sim. Cara, ficou muito legal, inclusive. E você, Paulinho, qual é a sua grande vantagem hoje da Dragon Brasil? Cara, eu gosto muito de... Assim, é difícil falar que não tem uma coluna que eu assim, talvez tenha uma coluna mais interessante que a outra. Mas eu gosto muito de 3 colunas que eu sempre leio. Que é a coluna do Dica de Mestre, né? Que antigamente era o Cassaro, que escrevia hoje o Rafael, mantendo uma qualidade que tipo, sempre deu umas ideias muito boas, bem sacadas. Eu gosto da coluna do Toonbox do Leonel, por ele não só dar dicas de narrativa, tanto que serve tanto para você escrever suas histórias, para contos e romances, também serve para você usar no seu próprio RPG. Mas assim, o que veio nessa edição que eu acho que consolidou legal é a Caverna do Saber, que era um laboratório dos jogos da Jambô. Que ali, mas não, você fala assim, cara, ali vamos testar as regras ali, e nós vamos dando feedback pra coisa, e
E as regras estão mais sendo construídas em comunidade, porque a gente pode dar nosso feedback pra coisa. E assim, eu acho que as regras que veio e depois, posteriormente, vocês estão vendo aí nos livros, cara, é sensacional. E tipo assim, a gente tem acesso a coisas que, pelo plano da editora da linha Tormenta, você só vai ver de 3 a 5 anos depois. Tipo, o Místico, a classe Místico que teve recentemente, mano, pode ter certeza que só vai sair um suplemento futuro para jogadores, talvez ano que vem. Se você fosse apoiador, já tava há meses já podendo usar essa... No nosso bate-papo, inclusive, com o Rafael, ele falou: esse ano foi o ano dos narradores, ano que vem são dos jogadores. Ou seja, você vai ver esse material do Místico aí, os poderes expandidos de cada classe, meu. Tu vai ver isso em um manual muito tempo depois. Mas você pode estar já vendo, testando na sua mesa, já vendo o que funciona, não funciona, o que poderia, falando na linguagem dos jovens aí, de jogos de coisa, o que daria um buff, um nerf, né? Então, assim, eu acho que a revista Dragão Brasil se tornou um laboratório de regras bem legais, de criatividade mesmo. É isso que eu gostei mais dessa nova fase. Eu falando um pouco sobre essa questão do laboratório que vem, né, do Dragão Brasil, uma das coisas que eu acho que é bem legal, deixa eu só pegar aqui o nome do quadro porque eu não quero errar, tá? Mas são pequenas jornadas? Isso, pequenas aventuras, breves jornadas. Cara, são histórias curtas, eu acho que é a parada que eu acho mais interessante. Você pega lá, você adapta alguma coisa. Eu vou até aproveitar, vou fazer um gancho sobre isso também, né? Você pega lá uma aventura curtinha, algum plot pra você iniciar, porque às vezes tá sem ideia, ou fazer uma aventura estilo Mostra Semana, algo do gênero em algum lugar. O que eu acho interessante? Você tem ali uma adaptação curta, rápida, inclusive joguei uma dela que veio no Cadê 20. Não joguei no Cadê 20. Eu joguei no offline com ele fazendo um teste, mas eu joguei na DOF, lá no stand da Jambô com o Duran. Ele narrando pra gente uma dessas breves jornadas. Foi muito legal, porque tipo, trouxe uma aventura simples, rápida, fácil, sem grandes estripulias, somente para diversão no momento rápido ali. De repente você quer alguma coisa, quer apresentar para um amigo, é uma ótima pedida você usar isso, tá? E como ela também não tem uma complexidade muito grande, você pode, de repente, não gostamos, queremos seguir com essa mesma história aqui de agora em diante. Você pode ir construindo em cima dela, porque ela é só um start. Então você usa só como um start de alguma coisa e dá seguimento a partir daquilo. O que eu gostaria de ver mais? Essas breves aventuras em mais sistemas da casa. A gente não vai poder explorar e pedir de outras editoras, porque hoje funciona de uma outra forma. Mas se eles conseguissem expandir para mais possibilidades, por exemplo, trazer para a Ordem Paranormal, trazer breves aventuras para 3DT, trazer breves aventuras para Gunor, para Tormenta. Se eles conseguirem adaptar coisas para Blue Rose, para Dragon Age, coisas que eles já têm. Hoje a Dragão Brasil ela é muito fechada com os sistemas base da casa. Então pegar o Breves Jornadas e adaptar para mais sistemas que tem dentro da casa. Não só os 3 bases, Gunor, Ordem e Tormenta. Mas, por exemplo, poder explorar um pouco de Reinos de Ferro, um pouco de Dragon Age, um pouco de Blue Rose. Até tem saído muita coisa sobre Kaiô Densetsu, mas trazer um pouco mais de adaptações. Eu vejo que eles usaram muito adaptações, fazendo adaptações até esses sistemas aí que você mencionou. Mas, assim, material, assim, tipo, aventuras, não me recordo. Assim, são muitas edições. Eu vim dando uma pesquisada nas que eu tenho, e realmente, assim, em grande... Até aparece uma ou outra de Ordem, por exemplo. Ordem tem aventuras prontas. Teve.
mas tem pouquíssimas. Então, mas eu acho que é uma coisa que eles estão retrabalhando para poder ter mais material para pode ser até mesmo uma meta extra, né, do financiamento de, por exemplo, já tem a de breves jornadas de Tormenta, assim, talvez uma meta futura para sempre ter uma coluna de breves jornadas de Ordem de outra linha. Se for intercalado, eu acho muito proveitoso também, sabe? Porque você alimenta mais público jogando, né? Eu acho isso bem legal. Inclusive foi um ponto que eu coloquei conversando com alguns conselheiros, assim, cara, é muito bom você ter a Dragão Brasil criando material para todo mundo, sabe? Tipo, beleza, sou muito fã de Tormenta, quero ter vários materiais de Tormenta, mas também quero que a galera de Ordem Paranormal tenha algumas coisas a mais. Inclusive, a Letícia vai começando a ler pra gente poder jogar aqui presencial com algumas pessoas. E a gente quer dar outros passos. Tipo, cara, saiu agora finalmente uma parada maneira pra Gunnor na última edição. Sim. Eu tava com ela aqui separada. Cara, uma parte do cenário sendo contada ali, sabe? Uhum. Vou pegar o nome pra poder falar. Então, cara, eu acho que é muito proveitoso. As Terras de Monte Crânio. Muito legal. Uma coisa que eu quero ver é... sei lá, uma sugestão que eu gostaria de dar. Assim, tem o breve Jornadas, que a intenção dele é ser um ponto de partida. De ser uma história curtinha para que ela termine ali naquela... Assim, ela tem a resolução nela ali, mas ela tem alguns finalzinhos ali do epílogo, né? Tem umas sugestões de continuar aquela história. Mas eu sinto falta daquela... que tinha... Eu relendo as Dragões Brasileiras antigas, eu lembro que, cara, tinha a saga do Disco dos Três. Uma grande aventura sendo contada em várias edições de Tormenta. Então eu sinto falta, assim, de talvez... Poderia até assim... Eles dessem uma aventura fragmentada em várias edições e no futuro compilassem numa jornada heróica. Isso eu acho que poderia ser muito bem uma meta extra. Isso cairia que nem uma luva como uma meta extra. Mas o problema de ser uma meta extra é que, tipo assim, se um mês não bater, não vai ter. Vai esperar pro próximo mês pra ter continuidade. Vai. Aí a galera tem que dar o sangue aí pra poder manter, trazer uma galera pro hobby. Sim. Por que eu acho que isso é legal? Uhum. Se você vai diversificar mais, você vai ter mais públicos, obviamente. Por exemplo, você tendo aventuras prontas pra Ordem, por exemplo, é um público que é grande consumidor, tá jogando, a galera tá querendo ter material. E, cara, e também ter seu material para poder ter em stream de Ordem. Que, porra, cara, é bem interessante o que a galera tá construindo de stream de Ordem Paranormal. Tipo, que vai começar a extrapolar o que é o formato do que o próprio Selbit faz. Porque o que o Selbit narra, às vezes as pessoas idealizam, não, quero fazer uma parada idêntica ao que o Selbit cria. E não precisa, você pode extrapolar isso, né? Inclusive, acho que o Igor pode falar até um pouco melhor sobre isso. Inclusive pegando assim o gancho de acredito que seja o último ponto, né, que a gente... Vocês meio que já responderam, meio que já entraram, né, que a gente gostaria de ver em edições futuras e tal. Eu acho, e pegando essa parte que você fala de adaptações, né, para mais sistemas dentro da Jambô, cara, tem muita coisa que já passou, que ainda tem conteúdo atual, como alguns games de terror, por exemplo, o próprio Resident Evil, né, Silent Hill vai voltar, tem Alan Wake aí, que, cara, dá pra adaptar muito dentro de Ordem Paranormal, sabe? Então, assim, eu gostaria de ver mais isso, de repente, sabe? Eu acho que dá pra... Porque é o que você falou, Ordem Paranormal tem já um mundo incrível ali, mas... Você não precisa somente seguir aquilo que o Selbit está fazendo. Você pode, de repente, trazer uma história diferenciada, aproveitando o que já existe, ou adaptar alguma coisa que vai ficar legal dentro daquele sistema ali, entendeu? Sim, tem até uma parte de adaptação que saiu da DB, que eu achei legal, que foi falando sobre a parte de paranormalidade do Oriente, né? Sim. Trazendo. Que é diferente. Cara,
é muito maneiro, achei muito, inclusive as artes que eles colocaram ali, adicionaram, ficou muito São bonito. foda. O Dan tem trabalhado muito em material de ordem, inclusive na última tem uma historinha ali também que ele tá trazendo, que ficou bem legal. Eu tava dando uma lida, não li ela inteira ainda, eu tava lendo outras partes, eu tava lendo mais a parte de Gano. Por que será? Porque será? Mas o que ele trouxe ali de material pra ordem ficou bem legal mesmo. E uma outra coisa que eu gostaria de ver, aí eu acho que aí foge por completo do que é a proposta da revista em si. Na verdade, vou advogar em causa própria, né? Eu leio a revista no tablet. E eu não acho a leitura no tablet dela muito confortável. Tá? Não é adaptada pra isso, né? Não vem aquele formato do monitor? Vem os dois formatos, um de monitor e um para tablet. Um para tablet, isso. Isso só que quando eu... o que eu não acho confortável, na verdade, né? Por exemplo, a capa dela, ela é formata para retrato, né? Formato de retrato. Então, tipo, para você ver isso no tablet, não fica confortável. Entendi. Você queria que fosse assim, né? Igual as antigas. Tipo, é uma coisa que é só por estética mesmo, porque eu gosto. Entendi. Não é tipo nada assim, que ela fosse tipo um formatinho que ela scrollasse, né? Sim. Isso. Mas teria que fazer uma diagramação. Refazer toda a diagramação. Aí eu não sei se é viável, né, pra eles, né? Não, isso... Aqui a gente tá especulando o que a gente gostaria de ver, né? Sim. Eu tô advogando em causa própria, que eu tô falando. Aí eu acho que aí entraria uma meta extra legal. Né? Agora, uma coisa que eu sinto falta, existem algumas anteriores do formato digital, mas que é fundamental voltar com mais frequência, são as lendas lendárias. Cara, moleque, isso é verdade. Se você que joga RPG, que já assinou o Dragão Brasil, que leu o Dragão Brasil em algum momento, se você não conhece as lendas lendárias, você precisa conhecer. É ver o lixo do que a galera joga nas suas mesas. É muito bom, cara, é muito bom. Cara, só a gente aqui do Orla alimentaria muito. Pode olhar no Orla, tem Exato. Tem uns shorts só de lendas lendárias aí, ó. Pô. Cara, os meus nossa, ia ser muito... Cara... aqui no Orla tem a Orla do lixão, cara, de tanta coisa que a gente faz de errado. Marcos, então, nossa aquela minha senhora. rolagem que eu tirei de intimidação, que eu taquei o machado na mesa lá em Dragon Age, que foi... Acertou no pé, né? Foi em Dragon Age, não, foi em... Reinos de Ferro. Reinos de Ferro. Que foi no meu... Aí a Cássia falou, então você acertou o seu próprio pé. Perdeu o dedo. Foda, sabe? Tipo, tem umas paradas que são muito legais, porque você traz o que é o legal da mesa, cada um contando a sua história engraçada, a sua parte do lixo que criou, né? Tem um e-mail, agora fugiu, não lembro qual é, que você pode mandar, acho que é dragãobrasil@jamboeditora.com.br, que você pode mandar as suas pra lá. Eu não sei se eles não têm alimentação dessas histórias, mas eu vou escrever algumas do Orla e vou mandar no e-mail, falar assim, puta, eu gostaria de ver e tal. Isso faz falta mesmo. Faz. Então alimentem a Dragão Brasil com as suas lendas lendárias nas suas mesas, porque é muito bom. É muito divertido, cara, é muito bom. Tinha um cara que tava citando, inclusive, no grupo da Dragão, falando sobre a volta do Paladino, do Anti-Paladino, um pouco mais frequente dentro da revista, mas aí eu não sei como é que é esse ponto, não sei o quanto que ia ser legal em todos, mas acho que ia ser engraçado. Eu acho engraçado esses personagens que tinham na sessão de cartas, né? Que é o Paladino, a Paladina, o Anti-Paladino e Anti-Paladino, né? Mas isso era uma tendência também da época, né, cara? Tipo, tinha muitas revistas que usavam essa mecânica de ter um personagem que conversava com a gente. Isso era muito legal, cara. Sim. Muito legal. Sim. E como é que fala? O quadro? Não, o quadro é quando é com espectadores, mas na revista a matéria Sim. de ordem ao Arquivos Secretos.
criando casos paranormais. É bem legal. Quero citar também aqui algumas coisas. Cara, inclusive, o que você falou, não tinha pensado nisso. Pegar coisas antigas do que a galera gosta de games e tal, de coisas de terror, e trazer como seria isso dentro de ordem, ficaria bem legal também. Cara, né? Olha só. Imagina um grupo de agentes, né, a la Stars, entrando numa mansão, tal, clima Resident Evil mesmo. Cara, Silent Hill, sabe? Parasite Eve, dá pra você adaptar, entendeu? Então, assim, tem muito conteúdo que poderia ser aproveitado pro que antigamente era adaptado, né, pro 3DT e tal, que encaixaria feito uma luva no Ordem Paranormal. Cara, ia ficar muito top. Alan Wake, que vai vir aí, o segundo jogo, ia ficar maravilhoso no Ordem Paranormal também. Sim. Então, assim, eu acho que encaixaria muito bem. Cara, uma coisa que eu acho bem legal, que a galera que talvez ainda não sacou muito, mas quem tiver, quem alimentar, sai ali o Gazeta do Reinado, né? Então, como se fosse o livro, o jornal de Arton, sai ali. Então, são notícias de coisas que estão acontecendo em Arton. Então, se você quer atualizações ou coisas interessantes para suas histórias, pode ler aquilo dali e de repente trazer um plot para sua história que você queira, ou colocar um spin-off da sua história com isso, personagens resolvendo coisas do gênero. Vale bem a pena você explorar. Tem até os resumos também das streams também, se você não tá sem muito tempo pra ver os episódios antigos, já quer entrar no episódio que já tá ali, tem um resumo delas. Sim. Eu quero comentar também um pouco sobre, no Caverna do Saber, saiu agora uma adaptação que a galera tá meio que, tipo, revoltadíssima com o Cavaleiro da Redenção, porque levou ao máximo o combo que o Sharp criou pro personagem dele. E, cara, ficou bem apelona essa distinção aqui. Assim, de novo, essa parte da Caverna do Saber é um laboratório. Tá aí momentos de vocês falarem, mano, isso aqui tá muita apelação, isso aqui coisa, dá um feedback. Isso não vai entrar no nível oficial. Sim. Do jeito que tá, na verdade, né? Não, isso é como você falou, é uma adaptaçãozinha ali que vai jogar. Cara, vocês têm mais algum ponto que vocês queriam explorar sobre a Dragão? Cara, assim, uma sugestão também é com a parte das resenhas. Eu sinto falta, assim, de eles falarem um pouco dos outros jogos, de conhecer, né? Tipo, dando dar um espaço nas resenhas pra divulgar os jogos indies. Seria bacana, né? Jogos independentes, assim, tipo, mais RPG é sempre bom pra todo o mercado. Então, se você dá esse espaçozinho pra divulgar os RPGs independentes ou financiamentos que estão acontecendo, isso é interessante, né? É verdade, porque você tem ali resenhas de filmes, normalmente. Sim. E eles têm um puta conhecimento que poderia trazer aí pra... Cara, talvez você trazer de outras editoras fica um pouco ruim. Mas os indies eu acho bem legal eles explorarem. Porque a Dragão Brasil sempre foi isso, de ajudar também a divulgar o que tinha no mercado. Concordo com você, poderia ter uma parte ali. Normalmente são 3 resenhas, 2, 3 resenhas, e uma delas ser dedicada a isso, ia ser bem legal. Tu vai trazer, isso não precisa ser algo recorrente, mas tipo, quando tiver uma oportunidade de trazer o jogo indie, sim, do que a galera tá trazendo, as ideias que tá acontecendo no mercado, é sempre bom, cara. E assim, a gente, como RPGista, vamos trazer um tema nostálgico aqui da Dragão, RPGistas, aqui no Brasil a gente tem um perfil um pouco diferente do que é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá os caras jogam D&D, pra eles RPG é D&D. Eles jogam D&D, eles jogam, dificilmente o cara migra pra outro jogo. Aqui não, a gente joga um pouco de tudo, cara. Aqui nossos jogos são misturados, até os nossos jogos que nós produzimos aqui são várias referências de outros lugares que nós fazemos nossos próprios jogos. E aqui no Brasil a gente gosta de testar coisas. Tem aquele grupo que tá jogando ali o D&D 3.5, não saiu, tá aí até hoje, tá se divertindo, tranquilo. Mas tem uma galera que, tipo, cara, uma semana tá jogando Tormenta, outra semana tá jogando, sei lá, Sétimo Mar, jogando outros jogos aí, conhecendo as coisas.
E acho assim, tipo, esse eu acho que é o perfil da maioria das pessoas. Então, mais RPGs não vai canibalizar nenhum mercado. Pelo nosso perfil de consumidor. Sim, com essa questão do perfil de consumidor eu concordo bastante, porque é atrativo para todo mundo. Sim. Ia ser bem legal mesmo. E é isso, galera. Eu queria deixar um recado. Eu queria começar as nossas despedidas deixando um recado. Para você que gosta de jogos de RPG e quer explorar novas possibilidades de jogo e não conhece, tipo, por exemplo, cara, eu queria conhecer um pouco sobre Ordem Paranormal, mas não conheço e queria saber ler alguma coisinha e tal. Cara, assinando a Dragão Brasil, você pode conhecer um pouco mais sobre, e se você se interessa ou não, aí é um outro ponto, mas ali você já tem um resumo. Afinal de contas, o formato revista, ele vem apresentando diversas coisas, às vezes é do seu agrado ou não, mas como ele apresenta várias possibilidades, te dá luz para alguma coisa. Às vezes você vai ver lá um material, mas, cara, não quero aprender um sistema novo e tudo mais, mas eu adapto bem as coisas. Pô, eu quero adaptar isso aqui que tem aqui de terror para 3D&T, porque é mais simples, o meu dia a dia é mais corrido, eu não quero fazer uma coisa muito elaborada. Então, cara, é bem útil você ler lá uma matéria, você consegue trazer para o que você queira jogar. Agora, você queira... como é um formato revista, ele nunca vai te agradar em todos os pontos. Sim. Tem coisas que não é para você, mas é para um público que ela é direcionada, um público que joga RPG. Se você quer alguma coisa direcionada para o que você quer, você tem que comprar os livros daquele sistema que você gosta, o material que é voltado para aquele mundo de campanha, para aquele tipo de narrativa. Mas eu queria coisas novas. Sempre sai. Mas se você quer coisas, como o Paulo falou aqui, citou muito bem, laboratoriais, você tem que entender que você vai ter isso e outras coisas dentro do formato revista, que é o caso da Dragão Brasil. Hoje, o melhor formato que a gente tem no Brasil sobre revistas de RPG. Também tenho poucos contatos com outras, mas é a que sobrevive a uma pá de tempo aí dentro do mercado e tem um nome a zelar sobre tudo isso, né? Então, com isso, fica as minhas despedidas. Daqui a pouquinho vocês estão me vendo lá no Tribo Goblin, jogando com o meu clérigo de Linvu, né? O Ryu Ken. Então, espero que vocês curtam lá com a gente também, tá, pessoal? Famoso Samurai Express. Samurai Express, é o Samurai Inbox. Samurai Inbox. Box. Despedida de vocês, galera. Quem começa aí? Se degladeiem. Galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado por conversar com a gente aqui, né? Dar uns pitacos aí no chat. Deu uma caidinha ali no momento, não sei o que aconteceu, mas levantamos a poeira e voltamos, então só tenho a agradecer a presença de vocês. Lembrando que no domingo tem Gano, tá? Então estaremos juntos para ferrar esse mestre safado. Espero que ele não tenha sorte, continue com as armas dados. E é isso, só agradeço. Esse episódio vai estar no ar terça-feira, tá? E quem não viu ou passou rapidamente no domingo no Luminari, aproveitem para ver que já tá lá no YouTube, né? Saiu hoje. Então, dê uma força lá, compartilha que a gente tá precisando crescer lá, galera. Valeu? Brigadão, valeu e até a próxima. Bem, gente, complementando, foi excelente, assim, tipo, foi um episódio bem nostálgico aqui, lembrando nossas experiências com a Dragão Brasil, nossas ideias de como melhorar, reforçando que eu concordo com o Marcos falou, a Dragão Brasil tem matérias para todo mundo, mas nem tudo que tá lá é para teu gosto pessoal, então a revista não é feita para Paulo, não é feita só pro Marcos, é feita para todo mundo, então vai ter coisas que, obviamente, uma edição vai ter coisas que eu gosto mais, outras que eu não gosto tanto, mas é importante que tenha material para todos. Cara, e a edição não veio com o material que você curtiu, sugere coisas que você gostaria de ver na revista. Eles tem um grupo de conselheiros lá
que eles estão sempre verificando sugestões de matéria. E é isso, gente. Não adianta achar que a revista vai ser escrita num formatinho pra você, Alecrim Dourado, que eu vou ter uma edição especial feita pelo Ti. Não é essa a proposta da revista. É para difundir o RPG, também falar de cultura pop. Também que eles estão também tendo essa abordagem também. De não só falar só de RPG, falar de outras coisas que gostamos também. Sugiram coisas que vocês falam. Faz aqui nos comentários aqui o que vocês gostariam de ver na revista. Assim. E também fica o convite para o pessoal assim, que produz a revista, né? O Trevisan, o Glauco, o Thiago e o Glauco já estiveram aqui. Devem voltar para a gente falar novamente do ponto de vista da editora, de como é o processo assim, de conhecer o processo de escolha, de coisas, esses bastidores. O espaço está sempre aberto para vocês aí. E lembrando também que o Orlando está lá disponível, exclamação 3DJ para vocês aí. O cupom lá Orlando10 tem 10% de desconto, não só no nosso Orlandinho, mas em outras estatuetas lá da 3DJ. É isso, obrigado, gente. Última coisa, eu esqueci, né? Essa semana nós vamos ter quiosque, domingo agora nós temos Lenda de Gano. Durante a semana vai ter um quiosque especial, a gente ainda não tem a data certa, porque a gente está aguardando a confirmação. Mas uma pessoa muito especial para vir trocar ideia com a gente. Aí durante a semana vocês vão saber certinho. Semana que vem, quarta-feira, nós temos Ordem de Cali narrando aqui no canal, com a aventura. Me ajuda, Trama de escamas. Rastro é o nome do grupo. Isso, exato. Trama de escamas. Então venham conferir com a gente, vai ser muito legal. Eu tô muito hypado, eu tô ajudando na produção da aventura, então tá muito legal, muito divertido fazer as coisas. Nós vamos. E semana que vem também, vindo com a galera aí, com Luminário voltando no domingo, não sei se agora o outro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Comentário do Caio. Finalmente chegaram. Que é merda que vai dar dentro daquela dungeon ali. E é isso, galera. Muito obrigado. Beijo pra todo mundo. Daqui a pouquinho eu tô lá no Tribo Goblin. A gente ia querer mandar um raid pra lá, mas eles não abriram ainda a live. Então a gente fica por aqui. Cola com a gente lá daqui a pouquinho, tá? Beijo. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.